Olá a todos, meu nome é Renato Silva. Estou aqui gravando esse vídeo para fazer uma participação do canal dos meus queridos dois Silvas. Sendo eu também um Silva, falando aqui do Brasil, do estado do Rio de Janeiro. Eu vou contar um resumo da minha história de vida, que é marcada fortemente pela religiosidade. E vamos lá. Eu vou fazer 58 anos. Então eu como grande parte da maioria do povo brasileiro, nascemos de uma família católica. E desde pequenininhos crescemos com aquela ideia de que existe um papai do céu que está de olho, que pode nos punir se nós fizermos coisas erradas e nos ajudar se nós fizermos coisas boas. Aquela ideia, a ideia predominantemente sobre o personagem Deus. Enfim, cresci nesse lar católico, meus pais frequentavam a igreja de vez em quando, mas entre os meus 10 até por volta dos 14 anos, meu pai se envolveu com Umbanda. Então meu pai começou a frequentar o terreiro de Umbanda e, consequentemente, sendo eu o filho mais velho de 6, ele acabou me levando com ele no terreiro de Umbanda, que era perto da minha casa, na zona sul de São Paulo. Então comecei a frequentar com meu pai. E achava bacana. Na minha inocência de adolescente, de criança, de menino entrando para a adolescência, eu achava legal, gostava, me sentia bem. E quando eu estava chegando por volta ali dos 14 anos, eu falei, poxa, isso aqui é legal, né? Acho que eu quero fazer isso também. Achando que aquilo seria uma boa ferramenta para ajudar as pessoas. Eu cheguei para a líder daquele terreiro de Umbanda, Dona Ana, e eu disse para ela, Dona Ana, eu também gostaria de me desenvolver, né? O termo que se usa na Umbanda e em alguns segmentos do Espiritismo. Aí ela disse para mim o seguinte, que o meu espírito não era dali, que eu deveria procurar uma outra religião, uma coisa parecida. E tudo bem. Aí, gente, coincidiu de eu estar interessado numa garota. Essa garota estudava no mesmo colégio que eu e começou a frequentar o grupo de jovens. E eu, sabendo disso, falei, bom, acho que é uma boa chance para eu me aproximar dela. E com esse interesse eu fui para o grupo de jovens. Aí o que aconteceu? Chegando lá, eu comecei a realmente achar aquilo interessante. Comecei a gostar mesmo daquilo. E mergulhei de cabeça, de corpo, de mente, de tudo. Mergulhei no catolicismo e comecei a me dedicar com 14 anos de idade. E a minha dedicação foi tanta que durante a minha estadia na Igreja Católica, até por volta dos 18 para 19 anos, eu me tornei líder do grupo de jovens, porque eu também, à época, comecei a aprender a tocar violão, passei a tocar na igreja, cantar na igreja, aquela coisa toda. Fiz o curso de catequese no Instituto Paulo VI, em São Paulo, no bairro do Morumbi, me tornei catequista e ministrava catequese na favela, ao lado da comunidade Capela de São Pedro, que estava subordinada à Igreja Católica de São José Operário, no bairro do Capão Redondo, à época administrada pelo Padre Emílio. E aí, gente, nessa minha passagem pela Igreja Católica, eu comecei a querer fazer algumas revoluções. Porque eu via alguns comportamentos do povo evangélico que eu achava muito interessante e eu me perguntava por qual razão, motivo, circunstância, aquilo também não poderia ser feito entre os católicos.
Uma das coisas que eu fiz na minha liderança de grupo de jovens foi fomentar a leitura bíblica, porque católico normalmente não costuma ler a Bíblia, nem estudar a Bíblia. E eu comecei a fazer aquilo na igreja. E nesse interim também eu comecei a questionar várias práticas católicas. E eu bati de frente com o Padre Emílio. E bate daqui, bate de lá. O Padre Emílio me convidou a sair gentilmente da Igreja Católica, se é que me entende, né? Ou seja, ele me deu um pé no traseiro. E aí tudo bem. Eu fiquei muito revoltado na época, fiquei frustradésimo, fiquei, sabe? E à época eu era uma pessoa muito querida dentro da igreja, e muitos dos jovens iam atrás de mim em casa, me procurar, me pedir para reconsiderar, para eu baixar a bola, para eu voltar, e isso não aconteceu. Nesse meio tempo, a minha irmã começou a trabalhar com um religioso chamado Haroldo Moisés. Seu Haroldo Moisés era de uma igreja evangélica. Minha irmã começou a trabalhar com ele. Ele começou a evangelizar a minha irmã e, por tabela, a minha irmã também começou a me evangelizar. E vai daqui, vai de lá, eu resolvi conhecer o senhor Moisés. Conhecendo o senhor Moisés, o senhor Haroldo Moisés, uma pessoa muitíssimo querida, muitíssimo simpática, uma pessoa sensacional. Ele começou a me evangelizar. À época eu me deixei convencer pela didática, pela retórica do senhor Moisés e fui visitar a igreja dele juntamente com a minha irmã e, à época, juntamente com a minha noiva, Isabel, que também era católica e também era catequista. Olha só. E eu fui assistir o batismo da minha irmã Rosa e, à época, eu me senti também tocado, muito tocado. E me batizei também na Vila Mariana. Isso foi por volta de 1984, por ali, mais ou menos. 83, 84, mais ou menos. É beleza. Eu me batizei na igreja evangélica e na época eu era roqueiro. Eu tinha uma banda de rock chamada Luz do Som. E eu andava como um típico hippie alternativo. Usava muito jeans, bolsa de couro, um chapéu psicodélico com uma pena de arara, e uns colares no pescoço, pulseiras e coisas do tipo, bem hippie mesmo, sabe? A calça desfiada e aquelas coisas na época, né? A polícia adorava me parar quando me via. E eu segui assim. Algum tempo depois de ser batizado, eu conheci um pastor que abriu uma granja no meu bairro chamado Pastor Paulo Sérgio de Moura. Ele abriu uma granja no meu bairro, nós começamos a nos conhecer, o meu cunhado Sérgio também começou a ter contato com ele, e aí nós fomos conhecer a igreja dele, a Igreja Evangélica Deus em Cristo. E ali a coisa começou eu comecei a me apaixonar pela igreja evangélica. Era uma igreja predominantemente de jovens, tinha uma banda musical excelente e o pastor Paulo tem uma oratória, uma retórica fantástica, né? Aí eu fiquei, nossa, encontrei Deus. E comecei ali, gente. Eu era tão esquisito assim para a maioria das pessoas da igreja. Eu tinha mania de sentar no chão, com aqueles trajes bem hippies mesmo que eu costumava usar. Sentava no chão, usava minhas roupas bem chamativas, digamos assim. Levantava alguns comentários na igreja, mas o pastor falou assim, deixa que Deus vai tratar com ele, isso vai mudando e tudo mais. E mudou. Não por causa de Deus, nem por causa de divindades, mas porque
embora eu entendesse na época que fosse isso, eu resolvi mudar o visual, né? Comecei a andar de terno. Eu era cabeludo, cortei o meu cabelo, que meu pai, um típico pernambucano, odiava o meu cabelo grande, encaracolado. Aí eu cortei o cabelo, comecei a andar de terno e gravata. Nossa, foi uma coisa assim bem engraçada. E fui me dedicando na vida religiosa. Eu, particularmente, eu coloquei todo o meu coração naquilo que eu estava fazendo. Coloquei tudo que eu tinha, toda a minha energia, toda a minha paixão, eu coloquei naquilo. Então eu comecei a desejar, a querer ser aquilo que a igreja evangélica pentecostal preconizava como um verdadeiro cristão. Então eu era muito dedicado, como muitos jovens ali que estavam comigo à época, meu cunhado Sérgio, José Geraldo, José Carlos, Luiz Carlos, Cícero, e outros jovens ali, nos dedicávamos muito. Então, todo tipo de evento que tinha na igreja, estudos, orações, vigília no monte, a gente não faltava. E ficamos ali alguns anos ali, foram poucos anos ali, talvez 1 ano e meio, 2 anos. E aí surgiu um escândalo na igreja envolvendo tráfico de drogas e o pastor presidente, uma coisa assim bem bem típica de igreja mesmo, né? E houve um cisma. O pastor Paulo foi, de certa forma, enxotado para fora da igreja, o jovem pastor, e a família que havia fundado a igreja continuou ali com uma outra ramificação da igreja. O pastor Paulo foi para a igreja metodista e a coisa seguiu. E eu e meu cunhado ficamos assim, meio que órfãos, digamos, de igreja. Acabamos indo para uma igreja que foi nos apresentada pelo senhor Durval, um senhor já idoso, um pedreiro, muito respeitado no bairro que nós vivíamos. Ele falou-nos de uma igreja que era, digamos assim, foi nos apresentado como a igreja das igrejas. Porque nós temos um profeta. Este profeta foi enviado por Deus para restaurar a igreja de Jesus Cristo e preparar o povo para o arrebatamento. Porque uma grande catástrofe, um cataclisma vai se abater sobre o planeta Terra e através da mensagem desse Elias, desse eleito, desse profeta, nós seremos congregados e antes dessa tragédia nós seremos levados para o céu. Nossa! Eu e meu cunhado fomos até essa igreja e à época nós abraçamos essa crença. Então nós que éramos de uma igreja pentecostal, à época passamos a ser membros da igreja que evangelizava as igrejas. Então quer dizer, nós subimos de patamar, né? Subimos de nível assim. Poxa, imagina o seguinte. Você está entre ali as igrejas pentecostais e alguém chega e te apresenta a igreja que tem um nível que evangeliza as pessoas das igrejas evangélicas. Então, olha, foi uma evolução assim que você não tem noção, né? O que acontece? Nós acreditávamos, eles acreditam, que o grupo que está arregimentado dentro daquilo que aqui no Brasil é chamado Tabernáculo da Fé, nos Estados Unidos é conhecido como Tabernáculo Branham, eles dizem que não são, mas se são, né? Eles dizem que não são uma denominação religiosa, que não são uma organização religiosa, mas são sim. E na crença dessa denominação, desse grupo,
eles estão num nível espiritual de proximidade com Deus, que eles têm a missão de evangelizar, de restaurar a igreja de Jesus Cristo na terra. Ou seja, quem está dentro dos diversos grupos religiosos, nas igrejas evangélicas, tem que ser tirados de dentro dela para ser congregado, para ser ajuntado dentro do Tabernáculo Branham ou Tabernáculo da Fé. A sede no Brasil é conhecida como a Palavra Original. Olha isso, que lindo, gente. A Palavra Original. Como se existisse alguma palavra original, né? Não existe, né? Não existe. Então, gente, essa é a igreja que eu passei a fazer parte. Agora, olha só, eu ainda não contei para vocês que durante a minha passagem, eu resumi mais ou menos um pouco da passagem sobre a igreja católica, mas a minha passagem na igreja evangélica, embora tenha sido rápida, eu galguei algumas posições. Por exemplo, eu sempre toquei na igreja, cantava, mas eu alcancei o status de evangelista por conta do quanto eu me dedicava à minha crença. Eu fui consagrado evangelista ainda lá antes na igreja evangélica Deus em Cristo. Agora, na igreja, no Tabernáculo Branham, ou Tabernáculo da Fé, ou a Palavra Original, eu praticamente recomecei no meu status religioso. Depois de alguns anos, e foram 25 longos anos, né? 25. Eu me tornei músico da igreja, eu me tornei líder de cântico. Depois de alguns anos, eu me tornei eu estava sendo formado para ser um assistente de pastor, né? E exerci muitas vezes essa função como assistente em viagens que o pastor fazia, atendendo comunidades que eventualmente o pastor titular ele não podia estar presente. Eu fazia às vezes desse pastor, pregava, cantava, ensinava, tocava, enfim, fazia tudo que um bom religioso pentecostal fazia. E outra coisa, gente, durante todos esses anos, eu fui um dizimista, ofertante. Teve algumas vezes que eu ofertava tudo que eu ganhava no mês para a igreja, acreditando que com esse gesto eu seria abençoado por Deus. Submeti a minha família a algumas necessidades, porque eu tinha fé de que Deus era muito maior do que isso. E olha só, e que Deus precisava da minha grana. Que coisa, né? Mas vamos voltar aqui. A gente sai do foco um pouquinho, mas é normal, nós somos seres humanos. Deixa eu voltar aqui à minha trajetória. Então, como eu disse, me tornei um assistente do pastor nesse período longo de 25 anos. E outra coisa, eu era um tipo de pessoa na igreja, na minha religião, eu era aquela pessoa que era fiel aos princípios da igreja. Então eu queria muito me dedicar àquilo. E a minha vida, a minha existência era construída em torno da crença. Então, por exemplo, quando eu me casei, primeiro eu morava na cidade de Bragança Paulista em 1985. Eu estava solteiro, não tinha namorada e eu achei que Deus ia me dar uma esposa. Os evangélicos têm isso, né? É Deus que dá. Imagina, se Deus te dá uma coisa, você vai dizer que não quer? Nem pensar, né? Deus deu, você recebe e fica quieto, né? Mas assim, eu acreditava nisso. Então, na época eu conheci a minha esposa, com quem eu vivi esses 25 anos. Foram 25 anos de casado, em alguns meses, enfim. E eu acreditava que aquilo era Deus que estava me dirigindo, me mostrando que tinha que ser aquela mulher.
E eu fiz tudo isso em 6 meses. Namorei, noivei e me casei. Em 6 meses. E fiquei 25 anos casado. Porque toda a minha vida foi alicerçada e construída em torno da ideia religiosa. Então Deus mandou eu casar, eu casei. Deus me deu aquela esposa, eu recebi. Deus mandou eu me casar, eu tenho que ficar casado até morrer. É isso. Eu sou louco de dizer que não vou obedecer a Deus. Eu acreditava realmente nisso. E todo esse conjunto de coisas me fez manter a minha crença. E outra coisa, como eu tinha o ideal claro e certo na minha vida de que eu seria um pastor, e para ser um pastor eu tinha que ter uma vida relativamente certa, relativamente correta. Casado, criando os filhos, tendo uma vida, sabe, uma vida relativamente correta. Eu acreditava nisso. Então eu me esforçava com tudo que eu tinha para manter a minha vida dentro daquele formato. Mas aí, gente, o que acontece? O senso crítico é uma característica que alguns de nós precisamos desenvolver e precisamos utilizar. Então, enquanto eu estava no catolicismo, o meu senso crítico me fez ver algumas coisas ali que eu achava que não tinha muito sentido. E eu confrontei, à época, o padre Emílio e levei um pé na bunda. Quando eu estava na igreja evangélica Deus em Cristo, aconteceu alguma coisa parecida. Eu também percebi algumas coisas e eu bati de frente com aquilo. Bati de frente e eu e minha esposa, à época, levamos um pé. Aí, ficamos esses 25 anos e nós, durante muitos anos, acreditávamos que aquilo era realmente a salvação das nossas almas. A garantia de que nós estaríamos protegidos contra as catástrofes que viriam sobre o mundo, que nós seríamos arrebatados ao céu, estaríamos protegidos, tínhamos a vida eterna. Olha que coisa linda, é muita coisa boa, né? Então, imagina você a cabeça de uma pessoa, como funciona num contexto desse. Você consegue imaginar? Talvez não. Você precisa viver nesse meio para você compreender melhor, ou pelo menos estudar melhor o que é a doutrina evangélica pentecostal, para você entender como ela cerca e prende as pessoas dentro de um formato de pensamento do qual é muito difícil você escapar. Porque, primeiro, o princípio elementar da religiosidade, da crença, chama-se dogma. E, por definição, um dogma ele tem que ser aceito. Ele não pode ser contestado. Ele não pode ser remendado. Ele não pode ser ajeitado. Ele tem que ser aceito. Então é aí que mora o grandioso problema da religião. Você não pode contestar. Você tem que aceitar. Então imagina você aceitar coisas que te, sabe, que batem de frente com a sua sanidade mental. Às vezes você tem que aceitar porque Deus disse, porque Deus falou, porque está escrito, porque o profeta XYZ falou. Aí você fala, caraca. Então veja, esses 25 anos, quando foi em 2002, eu morava e trabalhava numa fazenda no sul de Minas, em Camanducaia. Eu fui demitido da empresa depois de 7 anos, aí nós nos mudamos para Taubaté. E ali eu fiquei 5 anos mais ou menos distanciado da igreja, porque eu morava numa fazenda a 25 quilômetros de uma cidade do tamanho de um ovo, no sul de Minas Gerais.
Então nós ficamos distantes da igreja. Nesse período, nesses mais ou menos 5 anos, eu tinha muito tempo de sobra. Eu trabalhava a 2 minutos de casa, dentro de uma fazenda. Eu tinha muito tempo. E o que eu fiz com o meu tempo? Eu li, eu estudei. Eu estudei a Bíblia à exaustão. Li a Bíblia inteira, examinei vários livros minuciosamente e lia livros de teologia, tratados de teologia e vai, sabe? Nossa, tinha muito tempo. E ao mesmo tempo que eu fazia todos esses estudos, eu olhava para a minha igreja e começava a reparar, a observar algumas coisas. Isso porque eu estava distante, tá? Porque, como eu coloquei, até eu me mudar para a fazenda, eu vivia, ia e vinha na igreja a semana inteira. Domingo, sábado, domingo, quarta, às vezes sexta, às vezes sábado. Mas era com essa regularidade, a vida inteira. Então, nesse período que eu fiquei na fazenda, eu fiquei. Nossa, eu estou observando umas coisas aqui. Tem algumas coisas aqui que não. Tem algumas coisas estranhas. E ali começaram alguns questionamentos, algumas inquietações. Porque existe uma coisa que eu aprendi, chama-se honestidade intelectual. Então, ou seja, quando você mente para você mesmo, a fim de manter um status, a fim de se manter numa situação confortável, a fim de se manter com um poder sobre alguma situação, fim de linha, né? Quando você mente para você mesmo, para se sustentar numa situação, esse é o cúmulo da desonestidade intelectual. E eu estava começando a me incomodar porque eu tinha que ser honesto com a minha, intelectualmente falando, porque eu estou vendo, percebendo, entendendo certas coisas e eu preciso me posicionar de alguma forma. Então, gente, nesse movimento mental que eu estava vivendo, em 2002 eu mudei para Taubaté, aí voltei novamente para o círculo de movimento da frequência, de ir para a igreja, de ir para culto, de ir para a escola dominical e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu trabalhava na SOS Computadores em Taubaté, e um dia eu recebi uma visita de um pastor que veio de Goiânia, pastor Boaz, veio de Goiânia, da sede principal da igreja no Brasil. Eu cheguei de Goiânia e tal, eu vim aqui para dar uma assistência ao povo aqui que está na região, porque havia ocorrido alguns problemas administrativos, vamos dizer assim, né, com o antigo pastor. Ele foi desligado e ele veio para substituir. Aí estava visitando as pessoas para tentar reorganizar a igreja. E foi o que ele fez. E aí eu falei, bom, tudo bem. Ele já tinha algumas informações a meu respeito, sabia mais ou menos quem eu era, de onde eu tinha vindo. E me convidou para começar a frequentar os cultos e eu fui com a minha família. Comecei a frequentar. E tinha divisões ali, cismas. Tinha pelo menos 2 igrejas diferentes da minha. Era do mesmo tronco, mas era diferente. Na cidade, numa cidade pequeníssima. Tinha 2. Na cidade vizinha tinha outras. Porque, gente, tem uma coisa, as pessoas querem, elas querem fazer coisas que não acabam não sendo possíveis com seres humanos. Por exemplo, a ideia de que existe uma igreja única, unificada, que é a correta, que tá ali certinha, e aquela é a certa. Isso não existe. Nunca existiu, nunca vai existir. Então, uma igreja sai de dentro da outra. Então, na minha cidade, que era Taubaté, tinha 2. Uma que saiu de dentro da outra. Se uma saiu de dentro da outra, por que as duas saíram? Uma para um lado, outra para o outro?
Por quê? Porque são ideias humanas, são homens pensando, decidindo, segmentando e separando. É só homem, homens. Hoje eu compreendo bem isso. Na época eu me inquietava com isso. Falei, poxa, como é que pode? Todo mundo tem todos esses têm o mesmo Espírito Santo. Todos esses acreditam na mesma Bíblia. E vai um para o norte, vai outro para o sul? Ou um para o leste, outro para o sudoeste? Tem alguma coisa errada. Tem muita coisa errada. Mas enfim. Aí eu segui ali com o pastor Boaz durante alguns anos. Foram poucos anos isso, né? Aí, gente, começaram os problemas, porque aquela minha inquietude, aquela minha autoanálise, aquele meu senso crítico foi aflorando cada vez mais e meus olhos foi abrindo. As pessoas dizem que você, quando você está fora da igreja, você é cego. Aí quando você vem para a igreja, você encontra a luz, né? Talvez não, né? Eu estava dentro da igreja, você pode ser cego em qualquer lugar. Dentro, fora. Você pode ser cego em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer tempo da sua vida. A igreja não ilumina os seus olhos. Assim como estar fora da igreja também não escurece os seus olhos. O que ilumina de fato a nossa existência é uma coisa que eu hoje entendo como conhecimento. Conhecimento ilumina a tua cabeça, a tua existência. Fora isso, não conheço mais nada de objetivo. Então, eu tive uma iluminação espiritual. Iluminação espiritual? Luz elétrica, fotovoltaica, eólica, que tipo de energia é essa? Não sei. Esse tipo de energia que ilumina, eu desconheço. Agora, aquela energia que vem, aquela luz que vem através do conhecimento, de você saber as coisas, de você estudar, de você experimentar as coisas, essa eu conheço. Essa aí eu conheço bastante. Então, divagações à parte, gente, o pastor Boaz desenvolveu ali o seu trabalho na igreja e coisa e tal, mas aí comecei a ter problema. Porque eu vim de uma história de vida onde eu era pregador. Eu era um pregador. Eu pregava na Praça da Sé, preguei várias vezes na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Preguei várias vezes na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo. Eu pregava em ônibus, pregava em praça, pregava em igreja. Eu pregava em tudo quanto era canto que você pensasse na sua vida, eu pregava. Durante esses 25 anos foi o que eu mais fiz na vida, pregar. E para eu pregar, eu estudei. Fiz seminário? Não fiz seminário. Mas eu estudei muito, eu li muito sobre outros homens que no passado fizeram o que eu fiz, como Martin Lloyd Jones, um famoso pregador inglês. Eu estudei muito sobre o assunto para eu aprender e saber pregar. Então eu comecei a ter um problema com o pastor Boaz, porque eu não sei se você sabe, toda a denominação religiosa que existe, elas não leem diretamente a Bíblia. Elas fazem sempre uma leitura filtrada da Bíblia. Através de algum líder em específico. Vou te dar um exemplo. Testemunho de Jeová. As publicações de Russell, Charles Taze Russell, são o filtro que eles usam para lerem a Bíblia. Adventista do sétimo dia, Ellen Gold White. Os escritos de Ellen Gold White são os filtros através dos quais os adventistas leem a Bíblia. Aí você vai para os Mormons, aí você tem Joseph Smith, os escritos dele, as histórias dele, as interpretações dele, são o filtro através do qual aqueles religiosos olham o mundo e leem a Bíblia. E a minha igreja também não era diferente das outras. Havia o fundador, tido como fundador,
William Branham, nascido em 1906 no Kentucky, Estados Unidos. Depois eu vou mostrar. Eu tô com a imagem dele aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Esse cara aqui. Tá? E aí, gente, esse cara pregou várias coisas, as suas pregações foram impressas, e através dessas impressões é que o meu grupo interpreta a Bíblia, através dos olhos desse homem que você viu. Então toda denominação funciona desse jeito. Se você vai numa Assembleia de Deus, as pessoas têm seus livretinhos, através dos quais eles interpretam. Todas são do mesmo jeito. Aí eu cansei dessa palhaçada. Eu falei, não, eu não quero interpretar com a cabeça desse cara, William Branham. Eu não quero interpretar com a cabeça de Russell, nem de White, nem de Joseph Smith. Eu quero ler e interpretar com a minha faculdade mental, com a minha cabeça. Eu quero ler. E eu não tive preguiça. Eu não tive preguiça. Eu li a Bíblia inteirinha, de capa a capa. Depois que eu li inteirinha, comecei no Novo Testamento, depois li todo o Velho Testamento, aí eu comecei a examiná-la. Você sabe o que significa examinar? Escrutinar um livro, um conhecimento? É estudar, examinar, detalhar, ir atrás das informações. Foi o que eu fiz. Eu comecei a falar, todos esses líderes, todas essas lideranças que existem, eles estão falando muita zerda. Muita zerda. Aí, gente, saí um pouco do foco, voltando aqui à questão do pastor Boaz e meu atrito com ele na cidade de Taubaté. A igreja inteira estava frustrada porque aquele homem só lia. Ele só lia os escritos dele. Cadê? Tá aqui, ó. Ele só lia. Todo domingo estava na igreja lendo. A gente ficava dormindo no banco, frustrado, uma desgraça aquilo. E todo mundo reclamando um pro outro, mas ninguém tinha coragem de falar com ele. Mas eu tive coragem de falar. E a minha coragem nasceu num dia em que ele lendo as pregações desse senhor aqui, William Branham, ele todo fofo no púlpito, né? Tava todo cheio da graça de um Deus, né? Assim. Aí ele disse assim: vocês imaginem, o irmão Branham, ele chega a dizer que Deus sabe quantas vezes uma mosca pisca. Hã? Eu não sabia nem onde ia a minha cara. Como é que é? Deus sabe quantas vezes uma mosca pisca. Não. Aí ficou todo, sabe? Aquele pregador pentecostal quando fica todo... Nossa, aleluia, Jesus! No final do culto, gente, eu fui até o escritório dele, educadamente, falei, pastor, o senhor leu uma determinada coisa e fez um determinado comentário que não bate com a realidade. Pra que eu fiz isso? Gente, o homem ficou bravo. Ele pôs a mão na mesa assim e fez assim. Tipo, eu fico com o que o profeta falou. Ou seja, cala a boca que você tem que aceitar o que o outro falou. Não importa se é ridículo, não importa se colide com a realidade, você tem que aceitar. Ufa, gente, eu fiquei sem ar mesmo. Eu falei, pastor, me desculpa, mas... irmão, você tá com um problema, viu? Porque eu fico com o que ele falou. Eu tive que ouvir um dia, gente. Ouvi o seguinte. As pessoas falam, o meu pastor falou assim: irmãos, a Bíblia diz
que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria. E o povo... Acho que eu estava entre eles. Na época. Falei, gente... Aí você fica assim, né? Aí, depois de alguns dias, eu marquei uma outra reunião com o pastor Boaz, fui até a igreja sede na cidade de São José dos Campos e falei na face dele o que eu via e como eu sentia aquilo que ele estava fazendo na igreja como pregador, leitor de literatura. Falava, poxa, pastor, a gente sai de casa no domingo para ouvir uma coisa mais, né? Uma pregação, e a gente tem que ficar escutando o senhor ler. Ah, se for para ler, eu sei ler sozinho. Eu leio em casa. E isso, gente, eles faziam, hoje eu não sei mais como está, mas deve estar mais ou menos assim, porque ele é para manter-se fiel àquilo que esse cara aqui falou. Então, para não sair do trilho, tem que ler exatamente o que ele falou. Não importa se ele falou merda. E falou muitas, viu? Muitas. Cada uma de você ficar com o cabelo em pé. Cada abobrinha, cada coisa sem pé nem cabeça. Você fala, não é possível, gente. Não é possível um negócio dele. Mas é assim que a religião funciona. É assim que ela funciona. Então, gente, em 2000, por volta de 2009, começou a minha angústia, assim, foi chegando no nível. O meu casamento, eu estava passando por uma crise muito forte. E eu, com todo esse conjunto de insatisfações com a igreja, eu saí da igreja com a minha família e comecei uma vida solo religiosa. Porque eu tinha trabalhos filantrópicos que eu fazia por minha conta própria. Eu dava assistência numa casa chamada Casa Mulher e Vida, em Taubaté, um lar que apoia mulheres com AIDS. Então eu dava um apoio lá, oração, Bíblia, violão e aquelas coisas. E também dava apoio a uma outra entidade que mantinha em um sítio um centro de apoio a jovens dependentes químicos. Então eu ia lá, pregava, ensinava, etc. E tal. E ali a coisa começou a nascer, digamos assim, o meu senso crítico começou a alcançar níveis assim que queriam mudar a minha vida. Uma sexta-feira eu estava ministrando nesse sítio aos jovens dependentes e eu falava sobre a onisciência e o poder de Deus. E na minha pregação eu disse para os jovens ali, olha gente, porque Deus, poderoso, ele não se arrepende. Ele tudo sabe, tudo controla e tá. Aí um dos moços me perguntou, pastor, o senhor falou que Deus não se arrepende, né? Eu falei, sim. Mas por que aqui na Bíblia está escrito assim que Deus se arrependeu? Não. Aqui na verdade, o quadrado da hipotenusa dividido pelo cateto da raiz quadrada de π, não é isso que quer dizer, na verdade. Não é arrepender, assim como a gente se arrepende, né? É tipo assim, ele sentiu uma coisa assim no coração, uma dorzinha, uma inquietação, mas não é arrependimento. Eu tô dramatizando um pouco, assim, para descontrair, gente. Eu dei um salto triplo, carpado, virado do avesso, para dar uma volta naquele menino e responder a questão dele. Mas aqui dentro, eu estava meio envergonhado de mim mesmo, sabe? Sabe a questão da honestidade intelectual? Consciência. Eu falei, caraca, peraí. Eu respondi uma coisa, mas eu mesmo não estou seguro do que eu falei. Foi ali, gente, que eu comecei a buscar outra forma de ler a Bíblia. Eu queria ler. Porque eu tinha dúvidas sobre aquela tradução. Eu queria saber se no original hebraico
aramaico, no grego, as coisas eram ditas da maneira que eu imaginava. Como eu não falava e não falo hebraico, eu fui procurar quem fala, para eu esclarecer alguns pontos da Bíblia que eu estava lendo, que me causavam dúvida, e eu queria saber o que estava escrito no hebraico. E adivinha só. Vamos ver se você vai adivinhar. Deus. Vamos falar sobre fatos, não sobre crença, tá bom? Não é, a questão aqui não é sobre crença, sobre fatos. O que está escrito na Bíblia hebraica? Deus se arrependeu ou não? Se arrependeu, sim. Muitas vezes. Agora você imagina, gente. Aí, o Deus que eu acreditava era aquele que emerge da literatura bíblica. É aquele que está na Bíblia. É aquele que cria, que move, que interage no meio das pessoas, que desce no meio das pessoas, que se materializa no meio de pessoas, profetas, que falava diretamente com pessoas, que interagia diretamente com pessoas. É o que está na Bíblia. É o que eu acreditava. Mas aí, olha como a minha crença era de acordo com os textos bíblicos, eu comecei a falar, poxa, peraí, não apaga tudo. Então, eu estou acreditando que o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, que são os atributos mais característicos do Deus que se crê na igreja evangélica, eu estou dizendo que esse cara criou o mundo, criou outros seres vivos, e um belo dia ele disse assim, ai caramba, que merda que eu fiz, hein? Puta merda, me arrependi. Vou destruir essa merda toda. Aí alguém podia chegar para ele e falar assim, mas peraí, você se arrependeu do quê? Ah, me arrependi de criar o homem. O homem. É o homem que está fazendo todas essas trapalhadas, que comeu o fruto proibido e estragou tudo. É ele mesmo, eu estou arrependido de ter feito ele. Eu vou destruir tudo. Mas você vai destruir tudo por quê? Vai destruir até os animais? Vou. Vai destruir a flora e a fauna? Vou. Ué, mas peraí, não faz isso não, cara. Por que você vai fazer tudo isso? Você bateu a cabeça? Pô, você não é o onipotente, o onisciente, o onipresente, o isso, o aquilo? Pensa um pouco, cara. Não. Já que foi o homem que fez merda, você destrói só o homem e faz outro novo. Não, ele queria destruir tudo. Gente, é o que está escrito, gente. Me desculpa aí a expansividade, mas eu não consigo. Ele quis destruir tudo e não foi uma vez só, não. Ah, ele fez, não funcionou direito, vou destruir tudo depois. Não vou destruir, não. Aí eu falo, vou começar tudo de novo. Vou inventar um dilúvio aqui, vou dar um Ctrl Alt Del aqui, e agora vai dar tudo certo. Com Noé, a família, a arca, os animais, agora vai dar tudo certo. Não deu. Deu tudo errado de novo. Onipotente, onisciente, oni isso, oni aquilo. Gente, esse cara é uma farsa. Então eu estou aqui falando com todas as letras que a divindade na qual eu cria, euzinho aqui, ó. A divindade na qual eu acreditava que era o poderosão, o isso, aquilo, cuja as características eu aprendi a acreditar através dos textos da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, é uma farsa vergonhosa. E é um Deus que é igual aos deuses das antigas civilizações astecas, maias. Segundo os textos bíblicos, uma divindade que exigia e aceitava sacrifícios humanos.
Um Deus que, segundo as suas leis, infligia às mulheres um tratamento pior do que bicho. Tá na Bíblia. Tá escrito pra caramba lá. Tudo lá. É uma farsa. Ainda bem que, ainda bem que não existe. Entendo o que eu estou falando. Eu estou falando daquele que está descrito na Bíblia. Ele existe nas folhas da Bíblia? Sim, está escrito lá. Ele existe no pensamento daqueles que acreditam? Existe também. Mas e no mundo real? E no mundo onde nós existimos, onde nós choramos, onde nós comemos, nos reproduzimos? Cadê? Cadê o poderoso? Cadê aquele que faz acontecer? Cadê aquele que faz o mar se dividir em dois? Cadê aquele que tira morto da sepultura depois de 3 dias? Esses dias atrás aqui no Brasil, um certo pastor, tadinho, ele, como eu, acreditava em ressurreição de morto. Sabe o que ele fez? Ele procura na internet que você vai encontrar. Ele estava adoecendo e ele formalizou um documento onde ele colocava o seu desejo de que, depois da morte dele, só iriam sepultar depois de 3 dias, porque até esse prazo ele iria ressuscitar e sair do caixão. E foi o que aconteceu. Ele ficou enterrado, ficou num velório prolongado, porque, segundo ele ia ressuscitar, porque Deus falou com ele. E adivinha só o que aconteceu? Nada. Ele não ressuscitou pirosca nenhuma, né? Ele falou outra coisa. Não ressuscita, gente. Morto não ressuscita. No mundo real, morto não ressuscita. No mundo real, as pessoas que adoecem gravemente, elas morrem. No mundo real, a única coisa que nós temos para nos promover a nossa saúde em caso de doenças sérias chama-se medicina, chama-se indústria farmacêutica, chama-se conhecimento científico. Isso é o que funciona no mundo real, no mundo verdadeiro. Eu, durante a minha vida, eu cansei de orar por pessoas e vê-las morrerem. Eu cansei de orar por pessoas que estavam com problemas de saúde e perceber que nada acontecia. Então, adivinha só, né? Eu parti pro agnosticismo em 2011 e nos próximos anos, à medida que eu continuei estudando, investigando, pesquisando, analisando, eu me tornei ateu. Ateu. Ou seja, eu não acredito, eu não sei, eu não vejo evidência alguma, em lugar algum, em coisa nenhuma, que possa comprovar a existência de qualquer divindade. Se você não sabe o que é uma evidência, por favor, não venha me xingar, por gentileza. Evidência. Prova. Evidência. Não é... eu sonhei que vi um... Não. Vou colocar de uma outra forma para você. Imagina o seguinte. Vamos falar de uma lenda brasileira. Saci Pererê. Tem gente que diz que viu Saci. Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça. Tem gente que jura que viu. São personagens do folclore brasileiro. Existem na cultura, existem em livros como o de Monteiro Lobato, um escritor famosíssimo aqui no Brasil. Existe no pensamento, na cultura. Mas na vida real, gente, você acha mesmo que existe mula sem cabeça? Você acha mesmo que existe Curupira? Um personagem que tem os pés virados para trás, que anda pelas matas? Não, né? Isso são coisas que nós criamos. E não há evidências da existência dele, porque eles não existem.
Da mesma forma, aquele Deus que eu acreditava, que eu pregava, que eu defendia, que eu chorava sobre as páginas da Bíblia, buscando, orando, subia em montes, arrisquei a minha vida subindo em montes perigosíssimos, sozinho, quase que eu morri. Esse personagem é uma fantasia literária, cultural, mas na vida real, para mim, it not existe. Como dizia o padre Quevedo, isso não existe. Não existe. Então, gente, hoje eu sou um livre pensador, sabe? Procuro não ter muito embate com um religioso, porque a minha vida hoje se baseia naquilo que eu sei, naquilo que é conhecimento científico. E quando você vai debater com uma pessoa que acredita, ela acredita. Acredita em quê? Acredita em qualquer coisa. Ué, pode acreditar em qualquer coisa, inclusive em Saci. E aí, eu vou discutir a existência de Saci? Eu vou discutir a existência de duende, de mula sem cabeça? Não, não dá, né? A gente discute sobre conhecimento. Então, se alguém quer discutir sobre conhecimento, até conhecimento literário da Bíblia, a gente discute. Mas sobre a existência daquele personagem, aí é outra história. Tá? Eu vou ficando por aqui, acho que já me delonguei bastante, né? Eu agradeço aí aos dois Silvas por me permitirem participar do canal de vocês. Torço muito aí pelo sucesso de vocês aí na Austrália. E agradeço demais aí o convite de vocês, meus brothers. Um abraço para vocês. Espero aí que de alguma forma a minha história seja pelo menos interessante para algumas pessoas, né? Obrigado, um abraço para todos aí. Tchau!